Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus seja com todos nós, amém. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem daquele que é o príncipe da paz. Receba em nome de Jesus. Vamos estar lendo João 10, que diz: Jesus, o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: é verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que vocês ficam ouvindo ele? Diziam outros: essas palavras não são de pessoas endemoniadas. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E assim vai discorrendo esse capítulo lindíssimo, maravilhoso, profundo do nosso pastor, o nosso guia Jesus Cristo. Nossa, gente, que palavra linda. Ela é bem explicada, real, clara, sem sombra de dúvida ou de variação. Nós vemos que o Senhor Jesus disse assim, que aqueles que não entram pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Ele quis dizer o quê?
que a pessoa ela tem que entrar pela porta, né? É bonito a gente chegar num lugar, numa casa, num ambiente e ficar pulando a janela, né? Ou a gente chegar na casa de alguém, em vez da gente bater para a pessoa receber a gente, abrir a porta para a gente entrar, é bonito a gente pular um muro. Muitos de nós nem conseguiríamos também, né? Não é bonito. Quem faz isso são os ladrões, né? Os ladrões pulam janela, pulam muro, mas as pessoas que são honestas, as pessoas que andam certo, uma pessoa normal, consciente, ela vai apertar a campainha, ela vai bater palma, né? E com certeza alguém vai atender, né? Vai passar pela porta, vai entrar, não é? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A isto o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então o Senhor Jesus está explicando assim dessa forma, sobre o pastor e as ovelhas, para que a gente venha entender que nós somos o rebanho do Senhor. Nós somos ovelha do seu aprisco. E ele diz que ele é a porta, quer dizer, as pessoas que para entrar no céu é necessário passar por ele. Tem que passar por ele. Mas eu não posso seguir o que eu penso, o que eu acho que é certo. Não, o que a gente pensa, o que a gente acha que é certo, pode levar nós ao caminho da morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos que levam à morte. Muitas das vezes a gente ouve muitas pessoas dizer: todos os caminhos levam a Deus. E aí é onde nós se enganamos, porque não existe muitos caminhos que levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, não. Jesus disse que Ele é o caminho. E aqui Ele está dizendo: eu sou a porta. Para nós entrarmos no paraíso celestial, no paraíso de Deus, temos que passar por Jesus. Ele diz: eu abro a porta para vocês entrarem. Então não tem outra entrada, não. Né? Não tem outra entrada. Deus não recebe ninguém se não passar pela porta que é Jesus. Deus não aceita ninguém se nós não passar pela porta que é Jesus. Ele é a saída. Ele é a porta de entrada. Entraremos e sairemos e encontraremos pastagem, alimento. Louvado seja Deus. Mas, quando Ele tira as ovelhas para fora, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Está entendendo? A gente conhece a voz do nosso Senhor. A gente sabe quando o nosso Senhor está falando. A gente sabe quando Ele está chamando. A gente sabe quando Ele revela. Quando Ele dirige a nossa vida. A gente sabe de todas as coisas do Senhor. Mas, quando alguém é usado pelo inimigo, a gente sabe que não é o Senhor. Né? Nesse mundo moderno, tem muitas pessoas aí se denominando pregadores e o inimigo ali, usando a boca de pessoas para desorientar as ovelhas do Senhor, para confundir as ovelhas do Senhor. Aquilo que é errado é certo, aquilo que é certo é errado. E pregam-se por aí. Estão pregando, cuidado. Mas
As ovelhas que é ovelha, ela é inteligente, ela ouve e ela fala, não é o meu pastor que está falando, não. Não é o meu Salvador, não. Essa voz aí está muito estranha. Muito estranha essa voz. Eu estava ouvindo o louvor ontem. Gente, que palavras do louvor lindas. Nossa, que mensagem. Só que não tinha... sabe, quando você ouve e não transmite para você algo de Deus assim, um profundo, é como se tivesse assim, só as palavras bonitas. Tava estranho, sabe? É estranho. Eu falei, meu Deus, é como a palavra do Senhor diz, é como lata vazia, fazendo barulho. A mensagem, a letra estava linda, mas não tinha sabe, estava faltando aquela unçãozinha, aquela coisinha que diz assim, unção, né? As ovelhas do Senhor, elas conhecem o que é de Deus, elas sabem, elas sentem. Quando escuta a voz do pastor, elas ficam todas felizes. As ovelhas de Deus, quando conhece que é o pastor dela que está falando, meu Deus, ela se alegra. Ela se alegra muito. Tem pessoas que não se contêm de tanta alegria, começa até a pular. E é até criticado. Você fica pulando. Já viu aquelas ovelhinhas, quando o pastor vai na frente, elas vão atrás pulando, correndo, pulando? É lindo, né? Então, é porque ela está feliz, ela está segura, ela está indo atrás do pastor dela. É muito maravilhoso, né? Tem aquela segurança, ela sabe o que o pastor dela está fazendo, sabe que está guiando ela por um caminho bom, né? E sabe que ele está levando para um pasto muito bom, pasto verdejante. E essa ovelhinha sabe que quando chega lá, nesse pasto verdejante, vai ter água tranquilas, né? Para saciar sua sede, porque com o pastor não passa sede, não. Com o pastor não passa fome, não, né? Porque o pastor, ele sempre está cuidando das suas ovelhinhas, né? Que somos nós. Está machucadinha. Pois eu vou derramar um nardo aqui. Eu vou derramar um nardo nessa ferida. Machucou em algum lugar, né? Como é bom ser cuidado pelo Senhor. Que muitas das vezes a gente é ferido, não é? Quantas palavras que a gente ouve que machuca nós, não é? Quantas coisas horríveis que a gente escuta, que machuca, que fere. Mas como a gente está com Ele, Ele vê, Ele diz, nossa, machucou, ralou aqui. Pois eu já vou curar, pois eu já vou pegar o azeite. E ele tem azeite, né? Ele sempre leva ali, o pastor sempre leva ali no seu bordãozinho o azeite. Derrama na ferida e logo é curado, né? Aí você diz assim, eu estava passando por isso, já passou. Eu estava tão triste, mas já passou, né? Então rala daqui, rala dali, mas já passou, não é? Porque ele já derramou o azeite ali. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E o pastor, ele tem cuidado das suas ovelhas. Muitas das vezes a ovelha esbarra em algum lugar, pega espinho, né? Machuca, fere, carrapicho. Ele está sempre de olho nas suas ovelhas. Ele ama as suas ovelhas, né? Olha aqui no verso 5. De modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Né? Foi o que nós acabamos de dizer. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que estava falando. Os discípulos nunca ouviram falar assim, e eles não estavam entendendo nada, né? Então Jesus disse
Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então apareceu muito profeta, né? Antes do Senhor Jesus vir, né? Vieram muitos salvadores, pessoas se denominando salvadores, e logo eram dispersados, né? Mas o Senhor Jesus disse: eu vim, eu sou o pastor, eu sou a porta, né? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Gente, isso é segurança, isso é conforto espiritual, não é? O ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está vendo a diferença? Gente, Jesus veio para dar vida. E não é Jesus veio para dar a vida. Não, é vida com abundância, gente. É vida eterna. Eu fico admirada assim. A pessoa está oferecendo, né, a salvação. O pastor está oferecendo segurança. Gente, por que escolheríamos a destruição? Qual é a razão de nós escolher um pastor mau, que rouba, que mata, que fere? Gente, que ovelha é essa que prefere estar desse lado horrível, sendo espancado, sendo judiado? Tem pessoas que estão dessa forma, sendo espancada, sendo judiada, sendo humilhada, e está com ele, né? Chega disso, chega desse sofrimento. Vamos passar para o lado da luz, vamos passar para o lado do pastor, que oferece para nós vida com abundância. De graça. Ai, de graça, o pastor pediu dinheiro. Ai, o pastor vive pedindo dinheiro. Gente, não mistura as coisas. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Não vamos misturar o financeiro com a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, quando ela está bem, a gente também faz a obra de caridade, né? Quem está bem com Jesus reparte, compartilha, doa-se. Isso aí é parte da salvação da pessoa. Ela não é apegada com nada, o que é dela é dos outros, certo? Vamos passar para o lado da luz. Porque no lado das trevas Satanás rouba, mata, destrói sua casa, destrói sua família, destrói teus projetos, pisa em você, faz de você um tapete. E agora quando vem para a luz, fica dizendo: eu vou ter que levar dinheiro na igreja. Ai, meu Deus, que isso, não? Né? E com o Senhor Jesus, as coisas é muito mais do que nós possamos imaginar. Na verdade, os nossos olhos não viram. E ainda nem nós ouvimos e nem tocamos ainda o que Deus preparou para os que o amam. É muito, muito mais do que está escrito aqui, que Ele deixou para nós aqui na palavra, coisas muito grandes e firmes. E ainda tem muito mais além disso, da qual Ele mostrou a João lá na ilha de Pátimos. É para nós ter uma pequena ideia, sabe? Ele tem muito mais do que isso para nos oferecer, muito mais. Entraremos por Ele, por Jesus. Não adianta querer só falar: Deus, Deus, Deus.
e rejeitar o filho dele. Eu amo a Deus, mas eu não creio em Jesus, então, meu bem, você não tem nada com Deus. Eu amo a Deus, mas o meu profeta não é Jesus, então você não tem nada com ele. Porque Jesus é a porta. Ele é a porta da entrada e a porta da saída. Sem Jesus, nada poderemos fazer. Deus não aceita nenhum ser humano que não passe pela porta. Não adianta pular o muro que ele não vai aceitar. Mas eu não quero Jesus, não. Eu não quero saber desse Jesus, não. O meu profeta é fulano de tal, o meu guia é fulano de tal. Então, não dá. Então, é ladrão e salteador. É com Jesus que temos que tratar. Ele dá a vida dele, ele se entregou por nós. Não existe profeta em cima da terra, nem em lugar nenhum, que fez isso e que faz isso. É Jesus a porta. Não tem guia, não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que nos dá do seu Espírito, do seu próprio Espírito. Então, Jesus é a chave de todas as coisas do céu. Jesus é a porta. Jesus é a luz. Jesus é a fonte de água viva. Enfim, o Jesus é tudo. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Graças a Deus por isso. Vamos ficar com essa meditação de hoje, gente, porque é profundo, né? Tem muita coisa. Ele diz assim, esse mandamento eu recebi de meu pai, quer dizer, o pai dele falou isso para ele. Deus falou isso para Jesus. Jesus, tu dá a tua vida, depois você ressuscita. Eu estava conversando um tempo desse aí atrás, o homem começou a oferecer no Messenger, oferecer negócio de alguma coisa assim sobre dinheiro, sobre prosperidade, que nós temos que ser prósperos, tal, essas coiseiras todas. Foi um assunto assim que agora eu me lembrei. E aí quando eu comecei a falar do tesouros no céu, que Jesus deu a sua vida e tornou a tomá-la por nós, aí ele falou assim para mim, como é que uma pessoa pode dar e tomar de novo? Então, ele quis dizer assim, Jesus dá a vida dele, depois toma de novo. Entendeu? Aí eu disse para ele, não, o negócio é o seguinte, Jesus deu a vida dele, tornou a tomar porque ele ressuscitou, ele retornou dos mortos. Entendeu? Ele ressuscitou para a nossa salvação. Se ele não tivesse ressuscitado, eles seriam derrotados. Mas como ele ressuscitou, tudo isso é para mostrar também que depois nós seremos ressuscitados também com ele. Ele é o primeiro da ressurreição. Todas as coisas de Deus precisamos buscar o entendimento, e o Espírito do entendimento é o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza é o nosso Senhor, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Então a gente vê aqui que esse mandamento ele recebeu do papai. Oh, glória a Deus. E sempre tem divisões, né? Sempre tem as pessoas que gostam de contender, de debater, mas com os servos de Deus não tem isso, né? Nós vemos no 19, havia divisão entre os judeus. É porque ele é endemoniado. Olha só, né? Endemoniado. Aí outros falavam assim, gente, como que pode endemoniado falar essas palavras tão lindas, maravilhosas, né? Como que pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Então havia contendas e divisões entre eles sobre esse assunto. Mas para nós, irmãos, não vamos contender, não vamos debater, porque a palavra do Senhor não pode ser, como que eu posso dizer, base de contendas, instrumentos para as pessoas ficarem debochando
murmurando, ou a gente está do lado do mercenário, ou a gente está do lado do bom pastor, né? Gente, vou ficar com essa palavra em nome de Jesus, né? Bom dia a todos e vamos seguir o nosso pastor, porque ele vai levar nós a passos verdejantes sempre. Sempre teremos do Senhor o aconchego, o carinho do nosso pastor. Amém? Se tiver ferida, ele vai curar, né? Oh, glória! Fique com Deus na paz de Jesus Cristo justo. Deus abençoe a todos.